Então, a educação grega, desde Homero, Aristóteles, por fim, merece especial destaque, maior atenção, que condiciona os campos de referências na introdução, ligada à própria educação física e às modalidades esportivas, referências no desenvolvimento das capacidades coordenativas, ligada a alguns autores, ligada à própria história. Traz destaque a vários autores ligados à educação pública, coletiva e os movimentos. No caso do Brasil, incluímos uma pequena biografia, algumas falas de Luciana Abreu, em 1847 e 1880, filha do senhor do engenho, sua escrava, deixada na roda de esposa de Santa Casa, em Misericórdia, Porto Alegre. Sabemos que a Santa Casa, como Hospital da Clínica, é um recipiente, é um centro de pesquisa que a maioria das vezes é um patrimônio cultural aqui no Espírito Santo também e em outros estados. Então vamos lá. Deixada na roda de esposa de Santa Casa de Misericórdia, Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, os gaúchos, destacou-se como professor e defensor dos direitos das mulheres nos anos 70 e no século XIX, que cabe a dizer e recapitular que foi uma das teses também relacionado a Maria Lenk, Joana d'Arc, alguns falam que é mitologia, que colocam nesses ensaios ligados à RBCE e às fontes de pesquisas de alguns autores e conflitos que se identificaram sobre essa área. No capítulo sobre a educação socialista, destacamos a atuação da Natesda e Krupskaya na reorganização da educação soviética, a partir da Revolução de 1917, passando a compor o título de Natesda e Krupskaya, a educação socialista, 1917. Se o pronunciamento haver uma dificuldade, pessoal, só você buscar a pesquisa e buscar os campos originários do nome. Embora a Rússia está em destaque nos espelhos e vitrines a Organização Mundial de Saúde, como a Itália. Então, a originariedade da nossa proposta está em busca de interação entre as ideias e pensadores representativos de uma época, que também vem associar a motricidade, que vem a representar a psicomotricidade, que vem a representar, ou seja, como denominador fundamental a educação física e as questões de dogmas, crenças, de uma teoria educacional. As situações educacionais concretas correspondentes, optamos, eu falo em questões também de sugestões, e optarmos por uma abordagem cronológica, diacrônica e panorâmica, que em várias visões, em telas digitais, caminhos e construções. Ou seja, se eu estou no canal TikTok, se eu estou no canal Link, se eu estou no canal, sou no Facebook, eu vou declarar, entre as minhas declarações de direitos humanos, falar alguns temas que possam abordar a temática e os temários fundamentais entre temas específicos e gerais. Ok? Vamos lá. Nessas pistas de estudos, telas digitais, que nós falamos sobre aprofundamento e os interesses de cada um e a membresia e o Estado, ao longo de cada capítulo, a cada discurso e a cada tema centrais que nós aprendemos, capítulo que eu quero colocar aqui são vidas, com um ciclo de vida. São aferências participativas no nosso ensino de aprendizado. Cada canal que eu entrei, cada live, houve o quê? Um aspecto individual e coletivo. E nessa maturidade ocorre, ou seja, entre pesquisas, meios constitucionais no pleno desenvolvimento da pessoa. Ok? Eu estava falando sobre locomotricidade, o Atlas, o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, qualificação que possa condicionar inteligências diferenciadas e variáveis, usar o campo topolifílicos, ou seja, analíticos, segundo Guyton, ou seja, uma discriminação motora, ok? São campos topográficos, são topofilíticos ou filiativos, ligados a civilizações milenares, ou seja, a Índia, a China, outros países, N países
que coloca também pensadores como Paulo Freire, como outros autores, como Confúcio. Ou seja, a Grécia e a Roma são considerados o berço da cultura ocidental. Como a Roma, como eu falei, em destaque, está em destaque que a Itália, ligada à ONU, Organização Mundial de Saúde. A ONU nós sabemos que associa desde 1940, 48, que foi um campo em destaque. Então, é notável analisar a filosofia esportiva, a filosofia do esporte, e como diz o próprio Manuel Sérgio Cunha, o capital é algo importante que determina. A palavra capital é cabeça, que vai colocar o quê? O campo de gerenciamento, ok? Nós olhamos as copas de clubes aí que teve, houve algo entre contribuições científicas, mas também houve desafios também, CPIs, de organizações, para abrir comportas ligadas a capítulos e recapítulos que já aconteceu desde décadas passadas. Podemos destacar em 1998 que o Omar Moreira também, na sua ONG ligada à contextualização escolar, ele fala ali sobre os destaques ligados às várias modalidades e coloca em destaque ali em 98, a CPI que teve, a Copa de 98. Então, a educação grega como fala de Homero, Aristóteles, Cícero, a educação romana, vários sistemas educacionais continuam tendo um mais e outros menos, íntimas relações com crenças religiosas. É lógico que quando falamos sobre corrida de rua, entre 42 quilômetros, por exemplo, eu estava vendo há pouco tempo que teve uma senhora de 77 anos, ela conseguiu chegar no pico recorde, né, de participar da maratona, e foi 3 horas, e o recorde é 3 horas e 24. Para um vencedor, colocar masculino, entre 42 quilômetros, uma maratona, ela é 2 horas e 10 minutos, 10 segundos, 2 horas e as suas estimativas N, ok? Mas para ela, ali pela idade de 77 anos, nos traz algo de destaque, né? Nós olhamos a nomenclatura, ela já desde 2000 e vários tempos ela estava treinando e foi se destacando. É algo importante que ela está vendo melhoras. Há uma desaceleração, aceleração, 77 anos. Então, nesses conjuntos, ela começou com 35 anos de idade, ok? Mas a questão da importância dela não é chegar primeiro, ser um vencedor entre os troféus. A importância dela entre os seus mapeamentos, catalogações de treino e atlas é chegar até o final da corrida, nem que seja 4 horas, 3 horas e 20, 3 horas e 30, mas pela idade dela, tem que ganhar. Imagine se um treinador falar, você tem que ser a primeira, chegar em primeiro. Vejam bem. Então, são questões íntimas, ligado às crenças, às religiões, ao deus Olímpio, que é muito retratado lá na Grécia, as corridas que foram morfológicas estudadas, ou seja, há vários parâmetros importantes. O que eu quero dizer é que é lógico que quando eu falo sobre essa religião corporal, aos monoteístas, ao judaísmo, cristianismo, islamismo, e quando fazemos essas copas relacionado a países, a estados, coloca uma unidade histórica crítica inserida, o real, o potencial e o proximal, ok? Então, quando falamos sobre capítulos também ligados à educação hebraica, lembramos também, como eu falei, sobre a amamentação. Lembra que eu citei o autor também em destaque, o Coleman, mas não vou me aprofundar porque não quero entrar nesses campos do credo, né, eclesiásticos, que há confusão ímpares ou pares entre a abordagem agostiniana, o Papa Leão XIV, sobre a educação cristã e os aferrões que tem. Aferrões com um tipo de escorpião, muitas vezes, que possa atrapalhar a pesquisas e trilhas. Podem perceber que já houve bloqueios entre algumas questões aqui. Embora a educação da Arábia também, essa mistura Lutero, educação protestante, vamos colocar em análise que a própria história, nós temos que escrever elas também, do modo que nós vamos lendo. E a leitura que vamos vendo vai ter o quê? Uma existência hermenêutica e fenomenal, que é o conceito ligado à motricidade humana. Descartes, né, que o próprio Manuel Sérgio Cunha, com espinha dorsal, esse autor filósofo. Ok, então a cultura
é um renascimento, e onde há um renascimento há uma cultura, e onde há uma cultura há um renascimento.